Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí, uma excelente terça para todo mundo que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Início ainda, de uma semana que é de muita importância, afinal amanhã teremos um clássico, lá no Allianz Parque. São Paulo vem de um tabu aí nessa competição contra o Palmeiras. Mas vamos com tudo pra cima, então fica até o final desse vídeo para você entender que tem reforço confirmado no São Paulo, tem informações sobre outras contratações e tem também, obviamente, uma ideia do time que vai jogar amanhã. Vamos começar falando sobre o time de amanhã, galera? Pra quem não se lembra, lá na Copa do Brasil, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, nós tivemos uma dupla de meio-campistas ali mais recuados, uma dupla de volante, precisamente de Gabriel Neves e Alisson, e isso pode ser um indicativo para esse mesmo caminho amanhã, já que o Pablo Maia, que é o titular da posição, está suspenso, Então o mais provável na vaga dele era o Luan, mas o Luan vem se recuperando de uma lesão, então podemos ter Gabi Neves e Alisson como titular amanhã. Algumas informações indicam bastante para essa dupla, Rames Rodrigues será titular, galera, isso aí já é uma informação também confirmada que nós temos, então muito bom o Rames Rodrigues. E aí fica-se essa dúvida de como o Dorival vai montar este meio de campo, O Dorival que ontem deu uma declaração, uma entrevista muito legal com o Gabriel Sá, meu parceiro, e eu separei alguns trechos aqui para conversar com vocês. Ele falou sobre o Galopo, galera, falou sobre o Galopo, que ele tá treinando com a bola sem nenhuma restrição, sem absolutamente nada. Ele ainda não trabalhou com os companheiros aquela questão do impacto, para saber realmente como que está a recuperação de sua lesão e que está aguardando apenas o ok do médico para que ele jogue, faça esses treinamentos com os companheiros e que volte a ser relacionado. Então falta apenas isso, e o Dorival falou que o Galopo será um grande reforço para o São Paulo, que já está confirmado aí que o Galopo vai voltar e que vai ser um grande reforço. E agora uma dor de cabeça boa para o nosso treinador, porque o Galopo joga muita bola, o time ali tá se encaixando, tem Caleri, tem Lucas, tem o Rames Rodrigues, a gente já tem expectativa ainda do Luciano. E com o Galopo à disposição, vai ser um baita de um time, hein, galera? Baita time. O Galopo deve entrar em campo aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Nós estamos indo aí para a reta final, para as 10 últimas rodadas. E o Galopo, a expectativa é de que esteja presente aí em algumas dessas partidas. Muito boa essa notícia, um excelente reforço aí, como disse o próprio Dorival Júnior. Na mesma entrevista, ele falou sobre o Everton Ribeiro, Falou que já trabalhou em 2 oportunidades com o Everton Ribeiro, que é um grande jogador, que é um amigo pessoal e que ele gostaria sim de contar com o Everton Ribeiro no São Paulo, apesar de saber da dificuldade da negociação. O Everton é um ídolo do Flamengo, o Everton é um jogador que recebe um salário muito alto. Agora, com a chegada do Tite, o Flamengo já emendou 2 vitórias consecutivas. O Tite vai ficar com o Bruno Henrique, por exemplo, e o Everton Ribeiro, que é um dos capitães aí, se não o capitão da equipe, é um jogador ainda que está sendo analisado. Vale lembrar que o contrato dele está próximo do fim aí, está se encerrando e ele poderia sair de graça, Mas o Dorival ainda está atento a esta situação. O Everton Ribeiro seria um baita reforço para 2024, para a Libertadores, para a Supercopa. A gente fala bastante da Libertadores, mas a gente não pode esquecer da Supercopa, que já é um começo de ano, já vencendo um título, Já pensou? Então provavelmente a gente enfrentando o Botafogo aí, ou o Bragantino, que é a equipe mais próxima. Então, seria, obviamente, um título muito interessante, A gente não tem esse título, vale também uma moral, a gente vai dar uma moral aí pro Campeonato Paulista, A gente vai treinar a rapaziada das nossas categorias de base, que depois da Copinha, muitos nomes vão surgir, Como, por exemplo, o Rian Francisco, como, por exemplo, o William Gomes, Molecada aí se destacando bastante no Sub-20, tem o Ibali, tem toda a galera aí, o King Faisal, os africanos do São Paulo, então tem uma molecada boa de bola. Então, ano que vem vai ser um elenco muito forte, E o Dorival falou sobre esse plantel recheado, que não dá para trabalhar com todos esses jogadores, Porque é basicamente assim, você administrar muita gente, e o Dorival não quer essa possibilidade para o ano que vem, Vale lembrar que São Paulo tem mais de 40 atletas em seu plantel e isso vai ser diminuído para o ano que vem. Já está confirmado por ele e eu já tinha confirmado aqui para vocês também, que me acompanha diariamente, sabe que eu já tinha avisado, Que pelo menos
10 jogadores vão deixar o clube. Você não escutou errado. 10 jogadores, pelo menos, vão deixar o São Paulo. Seja jogador em término de empréstimo, seja jogador em término de contrato, seja jogador vendido ou seja jogador emprestado. Dessas 4 maneiras, vão sair pelo menos 10 nomes. A gente já tem alguns indicativos de alguns jogadores, né? Como, por exemplo, aí o David, que pode não ser contratado, o Marcos Paulo, que vai terminar o empréstimo, o Jackson Mendes, que será vendido, o Alexandre Pato, que provavelmente não terá o seu vínculo estendido, né? Então são algumas das possibilidades, e aí a gente vai citando alguns nomes, né? O goleiro Yang pode ser emprestado, e aí vai indo, vai ser um plantel aí muito enxugado, vamos dizer assim, confirmado pelo próprio treinador Dorival Júnior, beleza, galera? O lado do Palmeiras, o Palmeiras vem de uma vitória depois do seu pior momento na era Abel Ferreira, né? Foi recentemente eliminado em uma semifinal de Libertadores. Sinceramente, eu não entendo muito a torcida do Palmeiras. Os caras estão ganhando tudo e estão fazendo uma crise assim como se eles não tivessem ganhado nada nos últimos anos. Os caras ganharam simplesmente 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e aí encasquetou aí e quer fazer essa crise. Melhor pra gente, se a gente ganhar deles no Allianz Parque, a crise vai se instaurar mais ainda. E se a Leila Pereira quiser aí patrocinar o São Paulo, bem-vinda demais. As portas estão abertas, Leila Pereira. Você não tá gostando aí da torcida organizada, da ingratidão, né? Palavras dela mesmo. Pula o muro aí, vem pro São Paulo Futebol Clube, 80 milhões por ano, iria ajudar bastante, né? Iria dar uma crescida no São Paulo. E se o Palmeiras, que é esse time fraco aí, que brigava para não cair, que não ganhava absolutamente nada, ganhou tudo, imagina um time que já tem uma estrutura de um São Paulo Futebol Clube, que o Morumbi é lotado, que tem todos esses sócios torcedores, que tem essa história que tem. Então, se a Leila Pereira quiser, na minha visão aí, ó, a porta tá mais do que aberta. E ontem, inclusive, teve mais um protesto. Então, a situação por lá tá catastrófica, né? Eles vinham de 4 derrotas seguidas no Brasileiro, né? Tinham perdido para Grêmio, tinham perdido para Bragantino, para o Santos, para o Atlético Mineiro em casa e acabou vencendo o Coritiba fora, né? Venceu o Coritiba aí por 2-0, deu uma tranquilizada, uma respirada. Mas, se Deus quiser, nós vamos afundar os caras nesta quarta-feira. O jogo é amanhã, às 20 horas, lá no Allianz, galera. Clássico, o São Paulo tá se saindo bem nos últimos tempos aí, né? No último clássico, por exemplo, a gente bateu o Corinthians, a gente tinha vencido o Santos de goleada, a gente eliminou o Palmeiras, a gente eliminou o próprio Corinthians aí também na Copa do Brasil. Então os clássicos neste ano aí estão sendo vantajosos para o São Paulo Futebol Clube. Se Deus quiser, a gente vence aí amanhã, né? Lá na Neoquímica Arena, no Campeonato Brasileiro, a gente foi, assaltado, por isso não vencemos e não quebramos o tabu por lá. Se Deus quiser, amanhã que a arbitragem não faça nenhuma interferência e que a gente possa sair com a vitória. Provável escalação do Palmeiras, que muita gente está perguntando, galera, sinceramente tá difícil, porque o Palmeiras, devido a toda essa crise, essa instabilidade, está mudando muito o time. Só para efeito comparativo, na última partida fora contra o Coritiba, eles entraram com 3 zagueiros, né? O Murilo, o Gustavo Gomes e também o Luan, e lá na frente jogou o Breno e o Flaco Lopes, com o Arthur e Rony no banco, né? O meio campo, o menino passou por cirurgia, então essa garotada da base está surgindo, né? O Kevin, o Luiz Guilherme. Então é um time que eu sinceramente estou procurando informações de bastidores e tá difícil essa provável escalação do Palmeiras, mas no vídeo de amanhã, né? Amanhã a gente vai estar trazendo um pré-jogo do lado do São Paulo, dos dois lados do muro, né? Do lado do São Paulo, do lado do Palmeiras, e a gente fala melhor aí sobre essa provável escalação, né? Falamos do nosso time, que provavelmente teremos o Gabi Neves confirmado como titular, Rames Rodrigues vai iniciar a partida, e vamos falar também da equipe aí do Palmeiras, beleza, galera? Então esse trunfo aí da Copa do Brasil pode servir de base, né, pra gente vencer a equipe do Palmeiras. Vamos acompanhar, né, as outras rodadas, porque temos jogos importantes, né? Ontem tivemos declarações do Rafinha aí, ele falou que o elenco tá um pouco mais aliviado depois desta vitória contra o Grêmio, porque deu uma distanciada um pouco maior aí na zona do rebaixamento, né? Tava de 5 pontos, com a vitória e com a derrota do Santos e também do Vasco, a distância aumentou para 8 pontos, né? Então já é uma pontuação aí um pouco mais folgada, já mais próximo daquela pontuação dos 45, que é a pontuação dos sonhos, que nenhuma equipe cai. Então, se Deus quiser aí, o São Paulo não vai ser rebaixado. Eu sempre havia dito, né, que não acho que seja essa a nossa briga, acho que é a briga do Santos, do Vasco, do Goiás, do Corinthians também, né? O Cruzeiro e o Bahia venceram, mas ainda estão próximos ali. Então, se o Santos e o Vasco vencessem na última rodada, aí o campeonato ia pegar fogo, né? Mas o Santos acabou sendo goleado e o Vasco
perdeu o clássico, então deu uma estabilizada um pouquinho a mais aí para essas equipes que estão fora, né? O próprio Goiás acabou empatando e saindo da zona de rebaixamento. Então temos muito jogo ainda, tem muita água para rolar, temos muitas batalhas até o final da temporada, e quanto mais acima a gente ficar, como eu já disse para vocês, melhor ainda em questão premiação, não é mesmo? Cada posição vale cerca de pelo menos 3 milhões de reais, então vamos subindo aí. Quanto maior a gente puder ficar aí, melhor a nossa vista, não é mesmo? Beleza, galera? Então, se você é novo no canal, não esquece, se inscreve aqui embaixo que todo dia tem conteúdo exclusivo sobre o nosso time de coração. Para todo mundo que está nos acompanhando aí, dá aquela moral também, deixando o like e deixando os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!